Bem, boa tarde, colegas, boa tarde, auditório. Estamos aqui para mais um webinar, inserido na semana, no dia e no mês da enfermagem, em memória nossa padroeira, nossa mãe, aquela que é inesquecível quando se fala da enfermagem, a Florence Nightingale. Hoje temos 3 preletores, enfermeiros especialistas deste hospital, dia a dia empregam seu saber para o atendimento com qualidade aos nossos utentes que ocorre ao Hospital Américo Boa Vida. Diante de nós está, aliás, eu que falo, sou o Catarino Bundo, licenciado em enfermagem. Temos a colega Bernadette Catayen, também licenciada em enfermagem, especialista em médico cirúrgico. Temos a doutora Isilda Antônio, especialista em médico cirúrgico, chefe do serviço de medicina, chefe do serviço de infecciologia, doenças parasitárias, e o supervisor, doutor Justino Caquarta, especialista em médico cirúrgico bioestatístico. Então, vamos, ao longo deste período, falar sobre um tema tão relevante que foi escolhido pelo Conselho Internacional da Enfermagem sobre a formação e investimento dos profissionais da enfermagem. O tema é formação profissional da enfermagem e investimento para a melhoria da qualidade na prestação de cuidados em Angola. Vamos falar desse tema porque é também enquadrado no Programa Nacional da Saúde, no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2023, e então as instituições têm que estarem preparadas, os profissionais têm que estarem preparados para então apresentarem aquilo que aprenderam e prestarem cuidados de qualidade. A nossa intervenção vai para a doutora Isilda, a doutora Bernadette Catayen, que então vai nos falar sobre desafio e perspectiva na formação dos profissionais de enfermagem, já que ela é especialista em médico cirúrgico e é supervisora pela área de urgências, para ver se vai então nos abordar, vai nos aflorar algumas questões relacionadas com a formação. Obrigado, minha colega Catayen. Espaço é teu. Obrigada, doutor Zeferino. Como meu colega já referenciou, eu sou a Bernadette Catayen. Vou falar sobre desafios e perspectivas na formação de profissionais de enfermagem. A educação em enfermagem é um tema que é abordado também pelas organizações internacionais, dentre elas a Associação Brasileira de Enfermagem, e tem discutido os desafios e caminhos para a educação em enfermagem. Dentre estas questões levantadas estão a qualidade de ensino, políticas pedagógicas, ambientes acadêmicos e de práticas adequadas, formação para prover quantidade adequada de profissionais para as necessidades de práticas. A alteração do perfil de competências de equipa de enfermagem é um dos desafios, e para isso foi feito um estudo numa instituição pública do 3º nível também, e que se obteve o resultado como 75%
dos constituintes de enfermagem, dos elementos de enfermagem existentes nessa situação, são técnicos de enfermagem. 20% são licenciados e 1% apenas de enfermeiros especialistas. Este quadro tem de se alterar, esse quadro, este perfil que existe. Se pretende qualidade na prestação de serviços, então é importante a alteração deste perfil de competência. O ideal seria pelo menos 50% de técnicos de enfermagem, outros 50% de licenciados e pelo menos 20% de especialistas. Aí estaríamos a atingir, consoante aquilo que a nossa sociedade, o nosso país nos oferece, o nível de qualidade aceitável. Outro desafio é a alteração dos ciclos de formação nos cursos de enfermagem. Atualmente, os ciclos de enfermagem, de formação de enfermagem, é constituído por ciclo básico e ciclo profissional. A proposta de alteração para este desafio é o ciclo básico, o ciclo profissional e o ciclo complementar. Quando falamos de ciclo básico, é o ciclo básico que é a transição para a realização do curso de licenciatura em enfermagem. Depois do ciclo complementar, temos a prática, que é o estágio, digamos assim, prático devidamente acompanhado. O terceiro desafio, temos a motivação. Para que a escola em enfermagem? Para que a realização do curso de enfermagem? Uma das motivações é a inserção rápida no mercado de trabalho. Há dificuldades em conseguir emprego. Então, as pessoas recorrem à realização do curso de enfermagem no sentido de conseguirem empregabilidade fácil. Outra motivação é a melhoria salarial. É licenciado, vai fazer mais o curso de especialidade no sentido de ter melhoria salarial. Outro desafio é o crescimento pessoal e profissional. Dentro dos desafios também encontramos a aquisição de conhecimentos e perspectiva de mudança de nível dentro da equipa de trabalho. Vai aumentar conhecimento, vai fazer formação no sentido de adquirir mais competência para atingir o patamar mais elevado. Se é chefe de equipa, trabalha ou vai formar-se, vai adquirir mais conhecimentos para ser, por exemplo, chefe do serviço. Se é enfermeiro licenciado, vai formar-se novamente, acrescentar os conhecimentos, vai fazer especialidade, pelo menos para adquirir o nível de supervisor ou então chefe do serviço. Agora vou realçar a perspectiva na formação dos profissionais de enfermagem. A aproximação do currículo dos cursos de enfermagem em cada instituição nos projetos políticos de governação ou do governo. É importante que a formação dos profissionais de enfermagem esteja equiparado àquilo que é os projetos políticos da governação ou do governo. Por exemplo, aqui em Angola nós estamos a novas instituições com novos meios de trabalho. É importante que o currículo se adeque. Temos agora um novo hospital, o Dom Alexandre de Nascimento. Está equipado com vários meios. Então, os profissionais, as instituições escolares também devem adequar o ensino
a estes novos meios, devem adaptar o ensino à evolução que existe no nosso país. Desenvolver mecanismos que garantam um padrão de qualidade aceitável. É importante que a formação que se faça nas instituições de ensino se adeque àquilo que é a nossa prática nas instituições hospitalares. Minimizar os efeitos deletérios da ampliação da oferta de vagas ou de oferta no ensino superior unicamente com perspectiva mercantil. Temos que reduzir, minimizar estes efeitos, considerando que os responsáveis das unidades hospitalares abrem vagas, colocam as turmas cheias de alunos, não é? Muitos alunos, a quantidade é muito superior àquilo que é recomendado, a fim de se ter mais rentabilidade. Temos que apostar na qualidade. Se há muitos alunos em turmas durante a formação, então também haverá pouca qualidade de ensino. A outra perspectiva é a criação de cursos de especialidades para atender às necessidades. É importante que se crie novos cursos. A oferta no nosso mercado angolano ainda é pouco relativamente à especialização. Por exemplo, só temos aqui em Angola uma escola qualificada para formar especialistas, que é o Centro de Formação Multiperfil. E nele, em relação à especialidade, só há 3 cursos. Então, é importante que se reveja essa situação para que haja mais cursos como cuidados paliativos, cuidados a idosos, cuidados em enfermagem e catástrofe. Há pouco tempo, mais ou menos um ano, 2020, 2021, tivemos, ainda mantém, não é? Só que com pouca intensidade, o Covid-19. É necessário que se forme pessoal para atuar em situações de emergência, em situações de catástrofe. Não vamos formar as pessoas apenas quando há essa catástrofe, quando há esta emergência. É importante que as pessoas já estejam devidamente preparadas e prontas para atuar quando há estas situações de catástrofe e emergência. O nosso país tem vários enfermeiros licenciados, já há um bom número de licenciados, e também alguns especialistas, embora poucos, mas temos de pensar na possível formação de qualidade e pensar também colocar mais cursos. Vamos pensar em como está a formação aqui em Angola, no sentido de melhorarmos tanto o nome de enfermagem e tanto a prestação de cuidados. Tenho aqui as referências bibliográficas. Muito obrigado, Bernadette, esta brilhante apresentação. Quero lembrar aqui que os colegas que quiserem intervir, então podem pedir a permissão, levantar a mão para então darem as perguntas que forem necessárias, que estejam relacionadas com o tema que a nossa misma colega então apresentou. A colega Bernadette falou de muitos aspectos muito relevantes, sobretudo, porque falar da formação em Angola, para vermos esses números que a colega apresentou, foram aproximadamente 50%, 75% de técnicos médios, 20% são licenciados, e destes, apenas 1% é especialista. Ficamos, de facto, tanto quanto preocupados, porque
Para além dos licenciados em enfermagem, também temos outras pessoas, outros profissionais que são técnicos médicos, a Escola Técnica de Saúde de Luanda vai levar a cabo a formação de alguns cursos de especialização. Quando o estudo se refere a colega 1%, de facto estamos muito distante daquilo que é a perspectiva desse trabalho. A ideia é 50% técnico médio, 30% 50% técnico médio, 30% de licenciados e 20% para os especialistas. De uma ou de outra forma, uma instituição de saúde, provavelmente com este quadro, poderá então responder com as exigências do nosso trabalho, com as exigências, de facto, do nosso país. Falou também dos ciclos básicos, licenciatura, 3 ciclos, uma proposta de 3 ciclos. Isso será provavelmente estudado. É bom caminho, claro, de uma ou de outra forma, e será provavelmente estudado para vermos até que ponto é que nós podemos. Agora, sobre os desafios, também são muitas perspectivas. E uma das perspectivas que às vezes se levanta é em torno dos currículos escolares. Os currículos escolares nos deixam muito a desejar porque, de facto, conforme a colega falou, a ideia das instituições de Estado, a ideia das instituições de ensino é mais mercantil. Em vez de pensarmos no futuro, em vez de pensarmos na pirâmide para a formação, pensamos mais nos números, e a ideia é que quando mais sala de enfermagem tiver uma escola de formação, mais dinheiro o proprietário adquire e então menos qualidade teremos no Sistema Nacional de Saúde. Devemos mudar esse quadro, temos que mudar esse quadro e tem que mudar através das políticas, através dos especialistas que vão dar o seu contributo para então vermos se esse quadro muda. Estamos à espera dos colegas, nós queremos muita intervenção, queremos mais intervenção dos colegas porque esse tema é muito relevante e se a malta não estarmos a debater no nosso meio, não poderemos ter outros profissionais a debaterem esse tema. Quando é isso, podemos avançar para o segundo tema. Podemos avançar para o segundo tema, que será então apresentado pela colega Isilda Antônio, que vai falar sobre supervisão clínica, administrativa, contributo para a formação do profissional de enfermagem. Estamos sempre na formação. Como é que essa formação, como é que esta supervisão administrativa e clínica vai contribuir para a formação do profissional, sempre para a boa qualidade de assistência aos doentes. Portanto, supervisão. Falar sobre a supervisão clínica administrativa em enfermagem tem um significado muito relevante, porque enquanto supervisor, o supervisor é o profissional que tem a competência de formar, de comandar, de conduzir, de inspecionar, fiscalizar e de exercer autoridade numa equipa de enfermagem. Supervisão possui uma visão ampla na gestão de serviço, ou seja, é considerado um processo de grande atividade, diligente, eficiente, eficaz, contínuo, de valor educativo, assim como de caráter motivador, orientador e auxiliar de recursos humanos, materiais, organizacionais,
e do processo de trabalho de enfermagem como um todo. Supervisão clínica é a supervisão do trabalho clínico de um profissional de enfermagem, nesse caso, pelo que não se torna surpreendente que os enfermeiros encarem a supervisão clínica como um processo ligado à gestão, encarando a supervisão clínica como alguém que dirige, fiscaliza, controla e avalia a prática clínica dos enfermeiros. A supervisão clínica comporta um processo dinâmico, interpessoal e formal, de suporte, acompanhamento e desenvolvimento de competências profissionais. Apoiando-se na reflexão, ajuda a orientação, objetivando a qualidade dos cuidados de enfermagem, a proteção e a segurança dos doentes, bem como o aumento da satisfação e desenvolvimento profissional. Particularidades do supervisor que o supervisor deve possuir. O supervisor deve ter sensibilidade para identificar problemas e as razões dos mesmos, capacidade para analisar, dissecar e conceptualizar os problemas, capacidade para estabelecer uma comunicação eficaz, competência e desenvolvimento curricular, teórico-prático, competência para um relacionamento interpessoal e responsabilidade social. O que é supervisionar? Supervisionar o que é que supervisiona? Supervisiona a situação clínica do doente, aspectos profissionais e indicadores de qualidade. A qualidade surge como prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional e ótimo que tenha em conta os recursos e a satisfação do cidadão. Perfil do supervisor. O enfermeiro supervisor normalmente o enfermeiro supervisor é o enfermeiro com competências, com certas competências. É o enfermeiro, mas ele tem competências profissionais, ou seja, tem o perfil acadêmico em enfermagem, depois tem a formação complementar em enfermagem, e ainda o supervisor precisa ter uma experiência profissional de liderança, idoneidade moral, perfil do profissional, que precisa ser um profissional pontual, assíduo, dinâmico, disciplinado e persuasivo, e precisa ter capacidade de formar. A supervisão consiste num processo em que uma pessoa experiente e bem formada orienta o formando profissional no seu desenvolvimento humano, educacional e profissional, numa atuação de monitorização sistêmica da prática, sobretudo através de procedimentos de reflexão e experiência. Necessidades de formação. Perante a atuação da mudança, é necessário modificar as práticas dos profissionais, de acordo com a nova realidade, e o reconhecimento das necessidades formativas é um fator fulcral para o sucesso da implementação dessa mudança. Esta necessidade é também defendida por alguns autores que afirmam que a formação contínua é crucial para que o supervisor e o supervisionado estejam preparados para exercer adequadamente as suas funções de forma eficaz. Bases que orientam o supervisor. Promoção da autonomia, garantia de justiça e atribuição da responsabilidade para um crescimento profissional. Um enfermeiro supervisor clínico precisa estabelecer uma relação saudável com o supervisionado. Isso implica uma relação de confiança mútua e que se estabelece ou se desenvolve num ambiente dinâmico e produtivo. O supervisor deve incentivar o supervisionado
a tornar-se um elemento ativo e comprometido com o seu processo de aprendizagem. Conclui-se que, apesar das várias definições, permanecem aspectos comuns, destacando-se que a supervisão clínica administrativa em enfermagem consiste num processo que visa o suporte e acompanhamento do supervisionado por um supervisor, no sentido de desenvolver conhecimentos e habilidades reflexivas sobre a prática dos cuidados de enfermagem, inserindo num ambiente favorável a esse desenvolvimento, caracterizando por um processo empático, de forma a aperfeiçoar as competências clínicas. Temos as referências bibliográficas. Hoje falamos de um tema que é daqueles também que contribui muito e demais para a melhoria da qualidade, supervisão. O colega falou da supervisão clínica administrativa, que é um elemento muito importante nas organizações. Mesmo a própria história revela que a supervisão, independentemente dos tempos, foi granjeando confiança, foi mudando de nome, até os últimos tempos, que permanecemos, então, com o nome de supervisores ou de supervisão para o aumento, para aquilo que é monitorização dos cuidados prestados aos nossos utentes. O supervisor clínico não é um policial, conforme muitos colegas julgam. O supervisor clínico é um professor, o supervisor clínico é um formador, porque naquilo que é irregularidade, naquilo que em algumas ocasiões é tratado de erro, o supervisor aparece, o supervisor está aí para fazer então a correção, para salvar a vida, para dar mais conhecimentos ao colega, ao colaborador, ao profissional que está diante do doente. Nós não podemos pensar que o supervisor é apenas um homem que vai para avaliar, desculpe o termo, vai para observar apenas os erros, mas também para fazer correção tão formal. Logo, a colega falou deste tema, porque em todas as organizações nós encontramos muitas irregularidades nesse sentido. Há uma parte onde onde a colega falou sobre supervisionar o quê? Ou seja, o que é supervisionar? Supervisionar o doente, o profissional e, então, os processos. É importante que essa triade seja supervisionada para termos apenas um consenso em termos de complemento, em termos de acompanhamento. Falou também da formação, o perfil do supervisor. Quem é este elemento que supervisiona? Falou que tem que ter esse perfil, tem que ter um professor, tem que ter uma formação acadêmica adequada, tem que ter idoneidade moral. Isso é muito importante. É muito importante, até porque se a colega começasse com a idoneidade moral, ficaria melhor. Idoneidade moral, depois a capacidade de formar, experiência profissional. A pessoa não pode ser um formador sem ter essa capacidade, sem ter essa experiência profissional. Então, esse tema é muito extensivo, é muito grande, não termina por aqui, desafios virão. Acho que nas outras ocasiões teremos que falar de novo sobre o mesmo tema ou de outra perspectiva, mas é de facto um tema que releva muitas questões quando estamos a abordar sobre supervisão clínica. Quero aqui realçar que os colegas que querem intervir, acreditamos que de preferência esperarem para o fim, para depois fazermos de uma só vez perguntas e então darmos a resposta
ao mesmo tempo. Sendo assim, passarei então a palavra para nosso supervisor Justino Caquarta, que vai nos falar sobre os desafios e perspectiva na formação dos profissionais de enfermagem. Desafios, não? Desculpe. Promoção da autonomia do enfermeiro na equipa multiprofissional. Por que escolhemos esse tema? Tá? Porque, de facto, muitos dos nossos colegas ainda entram naquilo que é apenas profissional, que depende do médico, que depende dos outros profissionais, ou seja, profissional dependente. Então, aqui o colega nos trouxe esse tema para sabermos que, finalmente, o enfermeiro tem a sua autonomia dentro da equipa, tem aquilo que é atividade independente, e esse é o mais importante. Temos as atividades que são interdependentes e temos algumas que são menos faladas ou que são menos relevantes para nós, que são as atitudes dependentes. Hoje, o colega Justino vai nos levar a um outro mundo para falarmos então da autonomia que o enfermeiro tem, e muitos de nós às vezes ainda esquecemos que essa parte, esse exercício, essa atividade é minha e não depende de qualquer ordem. Por isso, colega Justino, quero que nos leve a um outro mundo sobre autonomia. Obrigado. Boa tarde, caros colegas e auditório que está mais parado para o outro lado, que está a nos assistir sobre este webinar, que, conforme já foi referenciado pelo moderador, tem a ver com as festividades em homenagem ao mês da enfermagem, e venho aqui abordar e partilhar com o auditório o tema autonomia do enfermeiro na equipa multiprofissional. Sim. Então, quando vamos falar de autonomia, e por que há essa necessidade de autonomia? Tá? Normalmente, a autonomia, primeiro devemos entender o conceito. Autonomia, que é o direito de um indivíduo tomar decisões livremente, é uma independência moral ou intelectual. Essa é a definição da autonomia no dicionário. E por que a autonomia do profissional de enfermagem? Bem, para a autonomia do profissional de enfermagem, que é o enfermeiro, normalmente é a realização de ações de enfermagem por meio da utilização de habilidades, conhecimentos e atitudes que lhe fazem tomar decisões e resolver situações que lhe cabem na sua prática clínica. É uma prática de profissionais que lhe dá o poder de decidir aquilo que ele vai fazer. Então, esta é a autonomia do profissional de enfermagem. E como é que se obtém? Normalmente, a autonomia ninguém dá. Ela é conquistada a cada situação e se manifesta pela responsabilidade que ele tem, pelas decisões que toma, pela postura que ele apresenta e pelo seu comportamento. Então, a autonomia vem de muita coisa. Vem da prática, vem da experiência, vem pelo conhecimento. Tá? E é um direito. Tá? É um direito, um valor conquistado e garantido no exercício diário da nossa atitude e posturações, e até porque a autonomia do profissional é até garantido pela lei. O nosso Código de Ética Profissional diz que o profissional de enfermagem é autônomo nas suas atitudes, nas suas decisões. Então, esse é o que nós queremos falar sobre e que devemos partilhar isso. Então, mas por que nós falamos de autonomia? Porque é um problema. Muitas vezes debate-se sobre isso. O que faz, se depende de quem, o que ele faz.
Então, muitas atividades dos profissionais são autônomas, mas não há essa iniciativa. E essa iniciativa, conforme nós abordamos na universidade passada, nas unidades anteriores, a autonomia advém da experiência, das atitudes, mas também do conhecimento. Significa que quando o conhecimento não tem conhecimento suficiente, também a autonomia perde-se. Mas também a autonomia da enfermagem é associada à história. A história da enfermagem novamente é associada à submissão à medicina e não só, e a outras profissões da área da saúde. A história nos diz que em algum momento da vida da enfermagem, ela foi submissa, caminharam junto à medicina, mas foi submissa, distanciaram-se por um motivo de ordem social, política, tá? Que fizeram com que a enfermagem tornasse submissa a outras profissões. E quando vamos falar da submissão, também a história nos reforça que a enfermagem foi fundada por mulheres, era praticada por mulheres ligadas à religião, pelo caráter altruísta, tá? É uma profissão de fé. Então, é uma profissão que quem exercia tinha algumas características de submissão, porque eram esposas dos pastores, os pastores que eram médicos. Então, esse carri de submissão a outra profissão está muitas vezes carregado até hoje. Tá? Por isso, como a perda da autonomia não é só para a profissão, mas para os clientes, que são as pessoas que nós atendemos, também tem algumas consequências. Diminui a qualidade, tá? E até o próprio desenvolvimento da profissão. Então, E, conforme referimos, não é só a medicina, embora com a medicina tem muito mais relação, mas com outras profissões também tem alguma relação da submissão. Também, muitas vezes, pela imposição da lei, pela má interpretação da lei, e também por interpretação de outros profissionais. E muita insatisfação que constatada nos profissionais de enfermagem tem a ver com a autonomia, porque tem que depender disso, tem que depender daquele, tem que depender para isso, para fazer. E muitas vezes a própria política institucional também submete-se a esse reforço da perda da autonomia da classe de enfermagem. E tem várias consequências. Mas também quando vamos falar da história da autonomia, nós também devemos ver um pouco na evolução da enfermagem e as fases da evolução da própria enfermagem, onde nós temos várias fases, tá, de evolução da classe de enfermagem. E desde o período pré-cristão, que é o pré-natingaliano, até atualmente, que é a influência das teorias de enfermagem, tá, a classe evoluiu. Tá? Mas mesmo tendo evoluído numa fase, muitas práticas ainda significa que estamos numa fase, mas que as pessoas estão 40, 50 anos atrás, tá? Quando ainda a enfermagem não tinha um caráter científico, não utilizava bases teóricas para a prática clínica. Então, com base nessa história, com base na história política, com base na necessidade de resgatar a autonomia, precisamos aqui lembrar que a enfermagem já evoluiu, tá? Já está numa fase em que já ganhou uma autonomia, não só também, mas respeitando os outros campos de atuação de outras ciências. E falando dessa história, embora nós estamos no meio da Florence Nightingale, temos duas senhoras que se bateram muito, que têm muito a ver com a história da enfermagem. Temos a Florence Nightingale, que ela desenvolveu algumas atividades políticas que engrandecem a profissão, mas também temos uma outra senhora que também é britânica, que é a Betty Ford Fenwick, que também tem contributos que muitas vezes esquecemos de abordar e que têm um significado muito importante na classe de enfermagem, principalmente a autonomia. E aqui, esse quadro aqui, aborda um pouco a diferença das duas e o que elas duas fizeram. E se formos a ver nos efeitos da Betty Ford Fenwick, o primeiro ponto diz que ela lutou
na paridade das enfermeiras com os médicos, dada a formação técnica. Significa que ela já percebia, mesmo naquele tempo, que havia paridade na formação. Tá? Onde atualmente, por exemplo, temos licenciado em medicina, licenciado em enfermagem, licenciado em fisioterapia. Então, perante essa paridade de formação, não pode haver a submissão. Os dois têm a mesma competência, o mesmo grau acadêmico. Tá? Lutou para diminuir a subalternidade, tá? Lutou pelo estatuto profissional, tá? Lutou, tá? A diminuição da subalternidade é promover a autonomia. Então, esses dois quadros ilustram muito bem o que as duas senhoras lutaram para a promoção. Para um campo e a outra para outro campo. Tá? E isso é que se refere. E para isso, o que se deve fazer para resgatar a autonomia? Ou para ter mais autonomia? Primeiro, a formação para a prática profissional autônoma significa o papel, o investimento da formação deve se basear para que o profissional é formado para ter autonomia prática, para não depender de ninguém. Então, isso, a formação tem um papel muito importante. E que também na nossa prática, independentemente do campo onde estivemos a atuar, temos que utilizar o conhecimento científico. Por que o conhecimento científico? Justifica com A mais B, tá? Que o que estamos a fazer é assim que se faz. Tá? Por isso, não dependemos de alguém nos orientar. Então, a base é a utilização do conhecimento científico no nosso campo de atuação. É um princípio para a autonomia do enfermeiro. Resgatar o cuidado da enfermagem pelo enfermeiro. O que quer dizer isso? Muitas práticas que são de enfermagem já estão a ser realizadas por outros profissionais. Sem citar aqui a profissão, mas na gíria diz que existem profissões que estão a surgir porque as enfermagens estão a ser preguiçosas. Então, as práticas que são da enfermagem devem ser feitas só por profissionais da enfermagem. Tá? E isso tem que se defender, tá? Porque isso é que vai garantir a autonomia. Ninguém que não seja profissional de enfermagem deve executar a atividade que não tem nada a ver com a profissão dele. Então, temos que resgatar o cuidado de enfermagem pelo enfermeiro. Também temos que empregar o nosso sistema de saúde, a nossa prática tem que ser sistematizado. Tá? Sistematização o quê? A aplicação do processo de enfermagem. Porque o que te dá autonomia? Tá? É o teu método de trabalho. E se o método de trabalho é o processo de enfermagem, você não utiliza. Tá? Então, você não tem um plano. Quando estamos a dizer o emprego da sistematização da assistência de enfermagem, é obrigatoriamente realizar o processo de enfermagem, na qual é obrigado a fazer um plano para você cumprir. É onde vas avaliar, diagnosticar, elaborar o plano, executar e avaliar. Se você não tem nenhum plano elaborado para fazer as outras atividades, só tens que esperar alguém que te oriente a fazer o que você tem que fazer. Você nunca tem nenhum plano. Então, isso retira um pouco a autonomia, não é um pouco, muito, a autonomia do profissional. Também devemos ser responsáveis. Temos que ter responsabilidades. Temos que aplicar também os conhecimentos éticos. E também construir um saber específico de enfermagem. Inserção política do enfermeiro. E que a nossa prática deve ser amparada pela lei. Significa que deve ser protegida pela lei. Tem que se elaborar mais lei para proteger a prática da enfermagem. E isso vai aumentar a possibilidade do enfermeiro ser mais autônomo na sua prática de enfermagem. Com base nessa apresentação, conclui-se que o enfermeiro, a realizar o cuidado, necessita desenvolvê-lo com bases sólidas de conhecimento, aliado a um saber específico da profissão. Deve demonstrar responsabilidade profissional, conhecimentos éticos e capacidade de ação em conformidade com a lei do exercício profissional, para assim ter na sua prática reconhecida como autônomo. A autonomia plena só será possível quando as instituições formadoras fomentarem nos estudantes de enfermagem uma consciência crítica, responsabilidade ética e necessidade de utilização de saberes aprendidos na vida acadêmica. Permanentemente desenvolvimento da educação e prática do enfermeiro para assistência de enfermagem
E a formação deve fazê-los conhecer as suas atividades específicas, privativas, que lhe garantem legitimidade na prestação de cuidado. Então, por fim, é somente com a utilização efetiva desses aspectos que o enfermeiro estará preparado para exercer o seu papel com autonomia. E obrigado pela audição. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, Dr. Justino Quarta, por esta magnífica apresentação, que de facto disse que vai nos relevar ao outro mundo sobre a autonomia. Esta é uma batalha, é um desafio muito grande para a classe de enfermagem, sobretudo no nosso país, e é preciso que esta batalha seja feita de uma forma conjunta. De uma forma conjunta porque se os profissionais não se unirem, se os profissionais continuarem desunidos por categorias, se continuarem desunidos pelas associações, nunca vamos conseguir desafiar e estarmos na política. O colega falou sobre inserção na política, e esse é um grande desafio porque a enfermagem tem que estar nos locais de decisão. Só poderá ser ouvida se estiverem nos locais de decisão. Como é que os enfermeiros poderão estar nos locais de decisão? Estarem associados. Se os enfermeiros não estiverem associados em organizações, dificilmente teremos um assento, pelo menos, no parlamento. Para termos assento no parlamento, não é preciso ser político. Mas, se nós estivermos unidos em associações, provavelmente será o caminho para fazer pressão para que fiquemos inseridos na política. E a estarmos na política, então, poderá aparecer, naquele momento das discussões, para que as pessoas ouçam a voz da enfermagem. Nós não podemos falar só da enfermagem quando estamos no meio da enfermeira. Não podemos só falar da enfermagem, exigirmos condições quando estamos no meio da enfermeira. É preciso que se fale constantemente, é preciso que as pessoas dialoguem para então estarmos inseridos na política, onde teremos a nossa palavra para decisão política. Essa autonomia é chave, porque o elemento tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter atitude, tem que ter valores, tem que ter... Com essa autonomia que os profissionais de enfermagem têm que ter, que é o seu poder, de uma ou de outra forma, fará a tua atitude, fará a sua atividade sem aquilo que antigamente falava-se capatazes, ou seja, sem pressão, sem depender de ninguém, que é um outro profissional que nos últimos tempos, normalmente as coisas têm, às vezes, baixado do que antigamente. Porque é um direito, se é um direito, deve-se conquistar. Se você tem esse direito, é porque tens um valor. E este valor é preciso que o conquiste para então terem dignidade. Houve a evolução, falou também sobre a evolução, né? Sobre a pré-história, falou-se do período pré-natal, do período pós, a enfermagem funcional, a enfermagem científica, e agora a afirmação das teorias da enfermagem, que é o novo mundo da enfermagem, um grande desafio. De facto, quem não estiver neste ciclo será então um enfermeiro dependente. E enquanto depender, a palavra autonomia vai estar bem assente na enfermagem. Quem depender, deixará de ser enfermeiro. A outra questão que o colega também levantou no quadro, aquela evolução que
a Florença eu falo assim da FIC, né? Não sei falar muito inglês, mas a FIC, trabalharam muito e desenvolveram a enfermagem até este momento. Só para nós termos que foi antes e depois de Cristo, 1800 antes de Cristo, provavelmente, né? Antes de Cristo, e até aqui as políticas funcionam, as mesmas políticas destes dois monstros, destas duas senhoras da enfermagem continuam. E se a malta estarmos abraçados com essas políticas, de uma ou de outra forma, a enfermagem também angolana estará autônoma e teremos então uma vitória que nós tanto perseguimos, que nós tanto pretendemos. Vamos conseguir, sim, senhor, fazendo este jus. Mas é preciso ter conhecimento, claro. Falou-se de conhecimento científico. Se nós estiverem desinteressados com o conhecimento científico, estamos a nos afogar naquilo que é nosso propósito. Falou também sobre as possibilidades práticas da autonomia. Muito importante, porque eu, quando falou da possibilidade prática, corri logo para a inserção mesmo na política. Nós antes já estávamos a pensar, a falar sobre política, já estávamos até a julgar que já teríamos muitos elementos, essa minha última abordagem, muitos elementos, pelo menos 3, 4, 5 elementos na Assembleia do Povo, na altura, a Assembleia do Povo, para ver se tentássemos então levar a nossa palavra para que se fosse ouvida na Assembleia. Então, estes e outros aspectos que o colega aqui realçou, nos releva mesmo a viajar para o outro mundo, onde os enfermeiros de facto têm isso. Sendo assim, vamos ver se os colegas do outro lado me dão algumas sugestões, algumas críticas, algumas ideias, algumas perguntas, para então os nossos preletores tentarem responder mediante aquilo que os colegas solicitarem. Estamos aqui a ver, está aqui a ver uma comunicação do nosso DC, do nosso diretor clínico, que revela que o exercício da supervisão clínica em enfermagem é determinante para assegurar um suporte efetivo e integral na relação supervisiva, garantindo assim a qualidade do processo de acompanhamento, desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e constituir-se o desenvolvimento de um enfermeiro de referência, brilhantes, eleições dignos aos enfermeiros. Acho que a autonomia profissional continuada do enfermeiro é considerada como uma importante questão a ser renovada por um novo paradigma científico que leva em consideração o aspecto humano do cuidado à saúde. Muito obrigado, doutor Cordeiro. Em nome dos preletores, estamos de acordo com estas frases e também são frases muito encorajadoras, frases que nos levam a lisonjio. Nós, quando sabemos que finalmente o nosso diretor clínico está atento a esses pormenores. Muito obrigado, doutor Cordeiro.
Ok, tivemos uma referência aqui do Dr. Cordeiro Alves, que é o nosso diretor, tocou em dois assuntos muito importantes, não? Aliás, todos os assuntos apresentados são importantes, mas tocou na supervisão e tocou também na autonomia. Eu acho que é um reparo, eu acho que deve ser, conforme o doutor Cordeiro disse, que, por exemplo, em questão de autonomia, que é o tema que eu abordei, é uma questão que deve ser renovada. Eu estou de acordo também que deve ser renovada, porque depois tem alguma pergunta, como é que os enfermeiros autônomos podem influenciar, nesse caso, o coordenador, né? Principalmente os enfermeiros autônomos podem influenciar a profissionalização da enfermagem. Formação. Quanto mais Pronto, doutor Cordeiro, muito obrigado. Me faz uma pergunta, como é que os enfermeiros autônomos podem influenciar a profissionalização da enfermagem? Colega Justino, pode responder essa pergunta, faz favor. Tem uma pergunta que foi dirigida pelo Dr. Cordeiro, como é que os enfermeiros autônomos podem influenciar a profissionalização da enfermagem? Na verdade, a própria enfermagem garantida na lei diz que o enfermeiro é autônomo. Bem, autônomo nas tarefas independentes. Porque na enfermagem nós temos divisão de três áreas sobre a atividade do enfermeiro, que é a área independente, área dependente e a área interdependente. O que a autonomia vai profissionalizar a enfermagem? Primeiro, vai dar mais valor. Porque quando alguém é autônomo, sabe-se o que ele faz por consciência própria. Aquilo que ele sabe, aquilo que aprendeu na escola, é que lhe dá essa autonomia. Ele sabe que hoje vem, tá? As suas atividades devem ser esta. E nós, quando falamos da autonomia de enfermagem, estamos a dizer que o profissional tem as bases que guiam a sua prática. Eu vou dar um exemplo. E vou fazer uma analogia. Tirando o exemplo de uma outra profissão, que é já muito autônoma, que é a medicina. Não é possível um médico abordar um doente sem fazer um diagnóstico. Não sei se é possível. Não é possível um médico abordar um doente sem elaborar um diagnóstico. Porque é a partir do diagnóstico que ele vai fazer um conjunto de conduta, de ações para resolver o problema. É a mesma sequência. Mesmo para o enfermeiro também, ele quando chega num doente, ele tem que tem que definir o diagnóstico do doente, tem que achar, tem que identificar o diagnóstico do doente. E depois desse diagnóstico, traçar um plano que ele guia a sua prática do dia para resolver o problema daquele doente. E naquele plano que ele vai fazer, ele vai ter atividades autônomas e vai ter atividades autônomas, nesse caso, independentes, vai ter atividades dependentes, que para ser resolvida tem que depender do outro profissional, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, etc. E vai ter atividades interdependentes, que para ser realizada precisam ser feitas por dois profissionais. Então, só a autonomia vai fazer com que todas as pessoas saibam que essas atividades são privativas do enfermeiro. Ele faça-o sem nenhuma orientação. Então, quando um profissional de enfermagem, um enfermeiro, chega numa unidade ou no seu local de trabalho
o que ele tem que fazer só tem que ser orientado. Então, ele não é autônomo. Provavelmente, ele não tem conhecimentos suficientes que lhe garantem essa autonomia. Por isso é que ele não é autônomo, precisa que alguém lhe oriente. Ou o sistema organizacional da instituição não lhe permite fazer isso. Mas eu acho que não vou no sistema organizacional. Eu acho que é mesmo uma falta de conhecimento que lhe faz com que ele não seja autônomo. Agora, normalmente a autonomia é garantida pela lei. Por isso é que dissemos, a tua prática clínica deve ser amparada pela lei. A lei normalmente estabelece limite. Tá? És privado de fazer isso, o enfermeiro vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, mas não deve fazer isso, porque isso entra na outra classe. Então, a lei é que limita a autonomia do profissional da enfermagem. É a lei. Por isso é que o profissional que não conhece a lei, que regula o seu exercício profissional, então, é um profissional que ou não tem autonomia, ou sempre vai entrar em conflito com outros profissionais, porque ele vai sair da sua área de atuação e vai na área de atuação de outros profissionais. Então, só para ter a resposta, os limites da autonomia profissionais já estão definidos pela lei. Todo profissional já sabe o que a lei lhe permite, o que a lei não lhe permite. E ser responsável. Quando ultrapassar esse limite, é responsabilizado. E a responsabilidade também está no Código de Ética. Então, aí está. Então, essa é a obrigação do enfermeiro. Não sei se respondi satisfatoriamente a pergunta do Dr. Cordeiro. A primeira pergunta também, a formação. Sim. Doutor Cordeiro, acho que o doutor Justino tentou aqui aflorar algumas questões, mas temos ainda aqui duas perguntas. Uma pergunta que é quase a resposta, uma delas é a resposta daquilo que já disse. O doutor Cordeiro ainda disse que perguntou quais são os limites. Quais são os limites da autonomia profissional do enfermeiro. Mesmo na sequência da enfermagem, que pode atingir o grau de autonomia própria de uma profissão. Quais são os limites? Mas acho que o preletor falou sobre a lei. A lei é que determina os limites da autonomia. Não sei se o doutor Cordeiro se conseguimos satisfazer a pergunta do doutor Cordeiro, mas ainda está aqui, sim senhora, estou satisfeito com a resposta. Pronto, então, doutor Cordeiro, obrigado. Muito obrigado, Destino, pela resposta. Temos aqui também os colegas, um colega que contribuiu, sabe que é o nome, que é para atingir também a autonomia, que os profissionais de enfermagem sejam mais capacitados, com uma formação contínua ou com formações contínuas. Obrigado, colega. Mais uma pergunta. Como o enfermeiro autônomo deve lidar perante o choque da equipa médica? Carla Bernardino, nossa colega da urologia. Doutor Justino, faz favor. Obrigado, colega Carla Bernardino. Sobre a tua questão, como um enfermeiro autônomo deve lidar perante o choque com a equipa médica? Na verdade, o enfermeiro autônomo nunca vai entrar em choque com a equipa médica. Por quê? Porque o enfermeiro autônomo conhece os limites da sua atuação. Ele sabe o que a lei lhe preserva para ele fazer e o que a lei não lhe preserva fazer. Então, na prática, primeiro, o que nós vamos ter que falar para saber isso? Nós temos o conhecimento da profissão, por exemplo. Tudo aquilo que não foi nos ensinado na escola, porque nós, para nós exercer a atividade de enfermagem, devemos ter, primeiramente, um certificado. E o certificado representa o conteúdo, o nível de conhecimentos, que habilidades e atitudes
que foram transmitidas no ambiente acadêmico para ser exercido na prática clínica e não só. Então, aquilo que não foi ensinado, você já tem certeza que não vais fazer. Ou porque não tens conhecimento suficiente, ou porque a lei te diz que não pode fazer essas atividades. Segundo, o Código de Ética, ele define o que você deve fazer. Então, você só vai fazer aquilo que a lei te ampara, a lei protege, a lei te diz. Por exemplo, o Código de Ética diz que é proibido prescrever medicamentos. O Código de Ética diz isso. Então, você em nenhum momento deve fazer a prescrição de medicamento. Por quê? Porque a lei proíbe a prescrição de medicamento por parte do quê? Do enfermeiro. Então, não vais fazer e não vais entrar em choque com ninguém. Agora, quem entra, na verdade, é o choque. Primeiro, a prática de enfermagem, o profissional deve também fazer práticas que lhe salvaguardam em caso de entrar em conflito judicial. Então, em caso de conflito judicial, se for uma notificação judicial, porque o que você fez não é privado, a lei que te defende. Então, por isso é que tem que ter conhecimento científico para justificar cientificamente aquilo que você faz. Tem que ter princípios éticos que te definem em que momento você vai decidir o bem e o mal do doente. E você tem que conhecer a lei que justifica as suas atividades. Que nós aprendemos na escola, mas a lei reforça. Então, nós devemos conhecer a lei que regula a nossa profissão. E tendo desses três aspectos, o conhecimento científico, o conhecimento dos princípios éticos e a regulamentação, pode ser administrativa na instituição ou jurídica, que é do Código de Ética ou da ordem dos decretos. É difícil você entrar em conflito com outros profissionais. Por quê? Porque você é o profissional, por responsabilidade profissional, ética e legal. Então, essa questão não. E outra coisa, quando está a haver conflito, normalmente nas instituições temos sempre hierarquia. Tá? E não deves entrar em conflito com outro profissional. Pode ser de uma outra classe, como pode ser da tua classe. Tem sempre um superior hierárquico que está para resolver esta situação. Por exemplo, um exemplo. Se for, por exemplo, de dia temos chefe de serviço, o chefe de serviço tem o supervisor da área, supervisor da... Se, por exemplo, se for à noite, tem um supervisor noturno. Então, em nenhum momento deves entrar em conflito, porque sempre tem um superior hierárquico para resolver a tua situação. Sim. Entendi. Em termos da resposta, esse que eu tinha como um reforço nessa questão. Temos mais uma pergunta, acho que é do Dr. Cordeiro, que gostaria que essa autonomia da enfermagem fosse mais representativa na atenção primária de saúde, né? Isso é muito bom. Então, ele pergunta como fazer esse enquadramento à nossa realidade. Dr. Cordeiro, insiste. Toca a quarta, por favor. Sim, tá ligado. A autonomia da enfermagem que fosse mais representativa na atenção primária de saúde. Na verdade, tinha que ser representativa também na atenção primária. Na verdade, a autonomia do profissional em qualquer local onde ele está, ele tem essa autonomia. Em qualquer local. Por quê? Porque aprendeu isso na escola e a lei lhe ampara. Então, então, ele deve levar isso em qualquer sítio onde ele está. Porque enfermagem não é a pessoa. Por isso é que, nessa situação, nós temos que ir o que significa enfermagem. E aí, eu vou responder primeiro. Primeiro, com base na lei.
Segundo, com os conhecimentos científicos. E segundo, com os princípios éticos. Então, não deve ser atividades que devem ser feitas por capricho, não. Temos que ter responsabilidade de que na nossa prática devemos sempre observar esses aspectos. E conhecer o que é. Por exemplo, o profissional de enfermagem, ele é autônomo em realizar várias atividades. E isso reforça-se com uma definição de enfermagem de Virginia Anderson, que diz assim: o enfermeiro é aquele profissional que realiza as atividades que a pessoa que está sob sua responsabilidade realizava se tivesse vontade, força e conhecimento. Então, nós vamos pensar até aqui. Porque a autonomia não é só aquilo que eu devo fazer. A autonomia é aquilo que eu devo pensar também que eu não consigo fazer e eu tenho que chamar o outro. Então, eu tenho que ter essa consciência. Sim. Nesse ponto, eu estou até capacitado só até aqui. Tá, né? A outra parte deve ser para outro profissional. Então, é autonomia ao fazer, mas autonomia também a tomar decisões. E estas decisões devem ser com base na pessoa, com base na tua capacidade, com base no teu conhecimento. Porque pode ser até que a lei me dê essas capacidades, tá? Mas eu próprio, pessoalmente, não tenho essa capacidade de fazer isso. Tá? Então, nessa situação, eu devo ser, devo ter a consciência autônoma de buscar profissionais, pode ser da minha classe ou de outra classe, para responder, para resolver o problema da pessoa. E o que se deve fazer para haver mais autonomia? Formação. Tá? Então, é aquilo que a nossa colega Bernadette já disse, a formação do profissional, e a colega Zilda, a formação do profissional é a chave. Mas essa formação profissional, primeiro, pode ser de iniciativa institucional, mas também pode ser de iniciativa pessoal. Tá? Porque eu não posso estar desatualizado a esperar que a instituição é só quem me deve formar. Então, eu vou ficar ultrapassado no tempo. Por isso é que se nós vermos a apresentação anterior, em termos das fases de evolução da enfermagem, nós já estamos na fase da afirmação das teorias, onde a minha prática só tem que ser base de uma teoria. O que me direciona a realizar o que eu estou a fazer? É uma teoria, é um diagnóstico, é uma intervenção. Se eu realizar as minhas atividades, tá, sem que observe esses pressupostos, estou ainda naquela fase antiga onde a enfermagem não era científica e isso não me faz ser profissional de enfermagem. Mas uma coisa que eu coloco à reflexão é: se você é profissional de enfermagem e na sua área de atuação, tudo que você faz tem que ser orientado. Então tens que se rever bem. Tens que se rever bem. Ou faz uma reflexão do próprio teu eu, tá? Ou tens que procurar a escola para entrar mais, para se atualizar. E eu acho que isso é que tem que se dizer, porque o que acontece? Chega no hospital, por exemplo, no hospital temos prescrições, temos orientações já definidas administrativamente, por exemplo. 6 horas é hora da medicação, 12 horas é hora da medicação, 18 horas é hora da medicação, 24 horas é hora da medicação. Eu, ao cumprindo isso, não estou a ser autônomo, porque isso já foi definido. Às 10 horas é hora de alimentação, às 14 horas é hora de alimentação. Então, assim, eu só vou fazer aquilo que me orienta. Por isso, nesse momento, eu não sou autônomo. Tá? E perco um pouco a essência. O que fui fazer na escola? Tá? O que eu chegar aqui, só tenho que fazer se for orientar. Então, eu devo ter a capacidade de... O que eu tenho que fazer nessa pessoa? O que é minha preocupação como profissional de enfermagem? O que identifica o que não é da minha competência e tenho que chamar outra pessoa para fazer? Tá? E isso é de todas as profissões. Mesmo a classe médica, ele faz um plano terapêutico, diagnostica, faz um plano terapêutico. Mas existe aspectos do plano terapêutico que ele não executa, independentemente dele ter planificado. Quem vai executar é a classe de enfermagem. Então, mesmo na classe de enfermagem, existem atividades, quem planifica é o enfermeiro, mas ele não consegue executar. Vai ter que chamar, vai ter que ter a autonomia de chamar o outro profissional e ser honesto e humilde, de dizer que isso não é da minha área de jurisdição, né, nesse caso, e deve ser realizado por outro profissional. Então, em conclusão, formação, observância das normas jurídicas
e observância dos aspectos éticos é que tem que ser a base para a autonomia profissional. Obrigado, não sei se fiz satisfazer a resposta. É, colega Justino, colega Zilda, colega Bernadette, questões técnicas, achamos que estamos no fim da nossa abordagem, nosso webinar. Queremos aqui explorar algumas questões rapidamente, como conclusão, sobre as perspectivas da formação, com esses números que a colega Bernadette nos trouxe, preciso revermos, e até também a perspectiva dos estágios, que os acompanhantes, os seus monitores, praticamente das escolas não aparecem nas instituições. Falamos também da supervisão como o elemento que não é apenas punitivo, mas também um elemento formativo. Falamos também da autonomia que é preciso, que para além daquilo que a lei nos contempla, aumentamos os conhecimentos éticos, os conhecimentos científicos, com base nas formações. Falamos também dos colegas, muitas das pessoas que para a formação contínua, para a formação de base, às vezes dependem muito, ou querem depender das instituições. Saímos daqui com muitas ideias. Agradecer ao Dr. Cordeiro pela sua contribuições muito valiosas. Agradecer também aos colegas internautas que estão a nos ouvir, que estão a nos assistir. Esperemos que, numa outra ocasião, poderemos falar de outro tema e também tentarmos proporcionar um ambiente que vai de encontro à nossa abordagem. Sendo assim, mesmo que estávamos para encerrar mais, como a nossa diretora de enfermagem, por razões de saúde, e quero contribuir com as suas ideias, vamos lhe dar um espacinho. Muito obrigada, equipa. Doutora? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Deixa-me parabenizar primeiro a equipa pelo esforço consentido em apresentar esse trabalho. Sei que não é fácil, mas não pude acompanhar na íntegra, peguei já a última parte e consegui pegar o fio do desenvolvimento do tema. Realmente impõe-se um investimento na classe de enfermagem que tem que estar relacionado às especialidades, como estava-se a discutir na apresentação do Justino, que vai introduzir mais autonomia profissional da enfermagem na sua atuação, no seu espírito reflexivo e crítico, vai fazer com que este profissional também possa ser o formador dos outros profissionais, multiplicando assim o saber e potencializando cada vez mais a sua equipa. Eu tenho aqui uma pergunta pendente do Dr. Cordeiro, que pergunta sobre a perspectiva da supervisão, não sei se a equipa não deu conta, ou seja, até onde se estende o papel dos supervisões, se é limitado à equipa de enfermagem ou então a equipa interdisciplinar. Com
com a autorização da equipa a apresentar, dos preletores, deixa-me dizer que o papel da supervisão numa instituição de saúde vai além da equipa de enfermagem. Acaba sendo um papel de gestão de todas as equipes de saúde, acaba sendo o elo de ligação também entre as várias equipes dentro de uma unidade hospitalar, porque o supervisor não está aí só para trabalhar com o enfermeiro, trabalhar com a equipe médica na resolução de problemas, na busca de melhores soluções para os problemas que venham a aparecer, trabalha com a família, com o utente. Então, o supervisor não está aí só limitado para trabalhar com a equipe de enfermagem. Não vamos esgotar esse tema da supervisão hoje, porque a próxima webinária, Hospital Américo Boa Vida, tem a ver com o tema da supervisão mesmo, o papel da supervisão nas unidades de saúde. Então, vai se poder discutir melhor nessa apresentação. Mais uma vez, parabenizar a equipe dos eleitores pela apresentação e agradecer a vossa disponibilidade. Obrigada. Obrigado, digníssima diretora de enfermagem. Em nome da equipa, queremos que as melhorias rápidas para a nossa bebê, para que voltes a casa, nossa casa comum, o mais rapidamente possível. De facto, nós não estávamos atentos, questões técnicas, não demos conta dessa pergunta do Dr. Cordeiro, mas obrigado pela tua contribuição e obrigado mesmo de coração para os três elementos, os três preletores desta mesa. Sendo assim, o desafio será para a próxima sexta-feira, onde podemos falar sobre o papel da supervisão nas instituições de saúde. Desde já, mais uma vez, agradecer as brilhantes apresentações destas nossas brilhantes profissionais, ou brilhantes profissionais, Justino Caquarta, Isilda Antônio e a Bernadette Catayenga. Na próxima estaremos juntos. Muito obrigado. Extensivo ao nosso colega Amândio, colega Avelino Domingos, o colega Mateus Cananga e a nossa princesa Carla Bernardino. Muito obrigado. Até a próxima.